paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para dar início à nossa live, para dar início ao nosso programa de hoje. Então, hoje eu trago um tema muito interessante, conforme eu já havia anunciado. Então, hoje iremos falar acerca da verdade por detrás do dízimo. É um tema muito interessante porque existem diversidade de opiniões à volta desse tema que está relacionado com o dízimo. Acredito que vocês estão a me acompanhar neste exato momento. Também tem uma certa forma de pensar, tem uma certa forma de ver as coisas em relação a este tema, em relação a este assunto que é o dízimo. Porque cada um de nós aprendeu de uma certa forma, aprendeu de um certo jeito, então cada um de nós carrega aquilo que aprendeu na sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder, mas a verdade é uma e única acerca do dízimo, e essa verdade é baseada na palavra de Deus, é baseada naquilo que é a realidade, porque o que nós temos que entender é que a palavra é a nossa direção. A palavra é que nos guia. E é importante nós entendermos e compreendermos a palavra segundo aquilo que é a vontade de Deus. Então, hoje eu estarei a falar um bocadinho acerca deste tema muito importante, que é o dízimo. E dízimo está relacionado com dar. É por isso que há muitas discussões em volta desse tema, porque muita gente não gosta de dar. Essa é a realidade. Muita gente não gosta de dar. São poucos que gostam de dar. Muita gente só gosta de receber e não de dar. As pessoas não estão preparadas para dar, mas estão preparadas simplesmente para receber. Então, é por isso que esse tema é um tema que cria muitas discussões no meio do povo de Deus, da igreja, e assim como também no meio daqueles que nem sequer são convertidos, no meio daqueles que nem sequer conhecem a Deus, conhecem a palavra. E é um tema que é importante nós falarmos dele, porque sem compreendermos, nós não temos como alcançarmos resultados. Perceba uma coisa, perceba algo. Você só irá alcançar resultados de coisas que você entende, compreende e pratica. Então, para que você possa praticar algumas coisas que estão relacionadas à palavra de Deus, primeiro você tem que ter uma certa compreensão em relação a isso. É por isso que a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa verdade que eu estou aqui para transmitir neste dia de hoje, essa verdade que irá te libertar, porque durante muito tempo nós tínhamos uma certa forma de pensar em relação àquilo que é o dízimo. Então, eu não vou explicar muito, não vou definir, não vou levar muito tempo a definir o que é o dízimo, porque nós já sabemos o que é o dízimo, que é a 10ª parte. Acredito que a maioria de nós já sabe que o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nós ganhamos, de todos os nossos rendimentos. E isso a maioria de nós já tem conhecimento.
Mas existe algo muito importante que nós precisamos de compreender e saber que está relacionado com o dízimo. E o que é isso que está relacionado com o dízimo? Em primeiro lugar, nós devemos entender que o dízimo, muitos dizem que o dízimo é uma prática do Antigo Testamento. E vamos começar daí. Primeiro dizer que o dízimo não é uma prática do Antigo Testamento. O dízimo não é uma prática que começou no Antigo Testamento. Perceba que o dízimo, ele começou com Abraão. Abraão foi o primeiro dizimista, ou é o primeiro dizimista que nós encontramos na palavra de Deus. E na época de Abraão, era antes do Antigo Testamento. Porque nós também temos que saber separar as épocas. Porque devido a essa falta de muita gente ou de algumas pessoas de não conseguirem separar as épocas, eles relacionam a prática do dízimo com o Antigo Testamento, porque não entendem as épocas. Então, nós primeiro temos que entender as épocas. Então, se Abraão foi o primeiro dizimista e Abraão não faz parte ou não fez parte do Antigo Testamento, então o dízimo não começou no Antigo Testamento. Porque nós temos que compreender aonde que começa o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na palavra de Deus, não começa com Abraão. O Antigo Testamento, na palavra de Deus, se nós formos a ler, o Antigo Testamento começa com Moisés. Então, acredito que você tem sua Bíblia aí. Você pode ir conferir no livro de Hebreus, 9, de 16 a 20, e você vai ver que o Antigo Testamento não começa de Abraão. O Antigo Testamento começa de Moisés. E o dízimo começa com Abraão. O dízimo não começou com Moisés. Então, isso para dizer o quê? Que o dízimo não é uma prática do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento começa com a saída de Israel do Egito para o deserto, aonde por meio de Moisés Deus estabeleceu o Antigo Testamento. Deus não estabeleceu o Antigo Testamento por meio de Abraão, mas por meio de Moisés no deserto. E nós, se formos a ler a nossa Bíblia, vamos ver lá no livro de Gênesis, Gênesis 14, aonde começa a prática do dízimo. Se você tem sua Bíblia, pode abrir no livro de Gênesis 14, a partir do versículo 18. Gênesis 14, 18. Podemos ler, se você tem sua Bíblia aí, Gênesis 14, 18. Diz assim a palavra de Deus: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus, o Deus, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, não sei se nós conseguimos perceber aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis 14, aonde a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo que ele possuía a Melquisedeque. Quando é que Abraão deu o dízimo de tudo quanto ele possuía a Melquisedeque? Depois de Abraão ter sido dado a vitória por Deus. Quando Abraão vai à luta e ele é dado a vitória por Deus, ele volta da luta, Melquisedeque, que era o sacerdote, vem ter com Abraão. E quando Melquisedeque vem ter com Abraão,
Melquisedeque abençoa Abraão. E depois a palavra de Deus diz que depois de Melquisedeque ter abençoado Abraão, Abraão deu o dízimo de tudo que ele possuía. Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. Então, nós vemos aqui no livro de Gênesis, aonde a Bíblia fala acerca do dízimo, que é com Abraão. E depois, ainda antes do Antigo Testamento, nós também vemos, ainda no livro de Gênesis, 28, aonde Jacó também fala do dízimo. E a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis 28, se você tem a sua Bíblia, pode abrir no livro de Gênesis 28, a partir do versos 20, diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Amém? Então, não sei se conseguimos perceber aqui na palavra de Deus. Nós primeiro vemos Abraão, onde Abraão dá o dízimo a Abimeleque, e depois vemos também a Jacó, aonde Jacó também ele diz para Deus, ele faz um voto para Deus, e ele diz assim para Deus: de tudo o que me deres, eu te darei o dízimo. Então, se nós formos a ver e a prestar atenção, Abraão, assim como Jacó, eles ainda não estavam no Antigo Testamento, porque se formos a compreender a Bíblia, compreendermos as Escrituras, vamos entender que o Antigo Testamento não começou a partir do livro de Gênesis. O Antigo Testamento começou a partir do livro de Êxodo, e o dízimo começa a partir do livro de Gênesis, que não é o Antigo Testamento. Então, aqui nós vemos então Abraão, quando ele dá o dízimo de tudo que ele tinha. Então, isso nos faz compreender algo. Nos faz compreender que o dízimo, você não dá o dízimo para ser abençoado. Presta atenção, você não dá dízimo para ser abençoado. Porque o que muitos de nós vêm aprendendo, vêm ouvindo durante anos, é que nós temos que dar o dízimo para sermos abençoados. Nós temos que dar o dízimo para recebermos uma bênção. Perceba uma coisa: você não precisa de dar dízimo para ser abençoado. Você não precisa de dar dízimo para receber a bênção em ti. Entenda, Abraão, depois de voltar da guerra, depois de voltar da luta, depois de ter conquistado a vitória, Abraão deu o dízimo. Jacó, depois de ter feito um voto com Deus, ele diz para Deus: de tudo o que me deres, eu te darei o dízimo. Perceba uma coisa: você dá dízimo porque você é abençoado. Escreva isso. Você dá porque você é abençoado. Você não dá para ser abençoado. Então, é um erro, é um engano você dar o teu dízimo a pensar de que vai ser abençoado porque deu dízimo. Perceba, não há nada que você vai fazer para merecer a bênção de Deus. Não há nada que você pode fazer que vai te fazer digno de receber alguma coisa, alguma bênção de Deus. Porque se nós dissermos que nós damos o dízimo para recebermos a bênção,
Então estaríamos a dizer que a nossa bênção diante de Deus é condicionada ao dízimo que nós damos, mas a tua bênção não está condicionada ao dízimo. Ainda que você não dê dízimo, você deve saber uma coisa: você é abençoado. Você não precisa de dar dízimo para ser abençoado. Mas será que o dízimo não é necessário? Será que não devemos dar dízimo? Será que o dízimo é uma prática errada? Essa é a questão que você deveria se fazer neste exato momento. O dízimo não é uma prática errada. O dízimo é necessário. O errado é a consciência que as pessoas têm ao dar o dízimo. Então, a partir de hoje, o que você deve fazer? Você deve mudar a sua consciência. A consciência errada que você tem em relação ao dízimo. Então, entenda que o dízimo, não há nada de errado com o dízimo. Não há nada de mal com o dízimo. Mas há sim algo errado com as consciências ou com a consciência das pessoas em relação ao dízimo. Então, a partir de hoje, a tua consciência irá mudar em relação ao dízimo. A partir de hoje, a tua forma de dar o dízimo irá mudar, porque você irá despertar a partir deste ensinamento. Perceba, você não precisa de dar dízimo para ser abençoado. Nós não damos dízimos para sermos abençoados. Nós damos o dízimo porque somos abençoados. Não há bênção que você pode comprar em Deus. Não há bênção. Então, Abraão deu o dízimo da bênção que ele havia recebido de Deus. Abraão deu o dízimo da vitória que ele havia recebido de Deus. Jacó, ele disse para Deus, fez um voto para Deus: de tudo que você me der, de tudo que o Senhor me der, eu certamente darei o dízimo. Quer dizer, você é abençoado para poder dar o dízimo de todas as bênçãos que você recebe. Você não dá o dízimo para ser abençoado. Não sei se estão a entender o que eu estou a falar, não sei se conseguem perceber a minha explicação. Você dá o dízimo de toda a bênção que você recebe. Então, se você dá o dízimo de toda a bênção que você recebe, você não precisa, nós não precisamos de dar para ser abençoados. Nós damos porque já fomos abençoados. Abraão deu porque ele foi abençoado. Jacó deu porque ele foi abençoado. Então, qual é o real significado do dízimo? O real significado do dízimo significa reconhecimento da bênção que Deus colocou em nossas mãos. Reconhecimento da graça que Deus colocou em nossas vidas. Esse é o real significado do dízimo. Quer dizer, Deus te abençoa para que você possa dar. Deus coloca bênção em ti para que você possa dar. Porque não há como você dar sem ser abençoado. Não há como você dar sem receber a graça de Deus. Perceba. Você não dá o dízimo para poder ter emprego. Mas você dá o dízimo do teu salário porque Deus te abençoou com esse emprego. Então, quando você dá o dízimo do teu salário, o dízimo do teu salário é uma forma de gratidão a Deus, é uma forma de reconhecimento a Deus, que o teu emprego, ele veio de Deus. Você está dizendo, em outras palavras: Senhor, eu estou a dar como gratidão uma parte do meu salário, ou 10% do meu salário, 10% do meu negócio, porque é o que o Senhor me deu. É a bênção que o Senhor colocou em mim. Perceba, o erro de alguns
é darem dízimo na igreja porque querem emprego. É darem dízimo na igreja porque querem que Deus lhes abençoe com negócio. Isso é errado. Você não pode dar dízimo porque você quer que Deus te abençoe com emprego. Você não pode dar dízimo porque você quer que Deus te abençoe com um negócio. Porque a graça de Deus já está em ti. A graça para você prosperar já está em ti. E essa graça você não compra por meio do dízimo. Entenda que se você não tiver graça, você não tem como dar dízimo. Porque um dos sinais que a graça de Deus está em ti é o fato de você conseguir dar o dízimo. Porque muita gente acaba virando preguiçosa. Muitos viram preguiçosos porque vão à igreja e ouvem dizer que não, se você der dízimo, Deus vai te abençoar com emprego. Se você der dízimo, Deus vai te abençoar com negócio. É errado e acabam sendo preguiçosos. Perceba, se você quer trabalho, você deve estudar. Você deve ir aprender alguma coisa para que você possa trabalhar. Portas de emprego não vão se abrir para quem não sabe fazer nada. Você vai viver a tua vida dando dízimo na igreja e nada vai acontecer na tua vida. O que é que você sabe fazer? Qual é a profissão que você tem? Qual é o conhecimento que você já adquiriu acerca da área que você quer trabalhar? O dízimo não vai te dar emprego. Você tem que ir se formar para poder ter emprego. O dízimo não vai te dar negócio. Você tem que ter conhecimento da área do negócio ou de negócio que você quer operar para que você possa começar esse negócio. E Deus te dá graça para que você possa começar o negócio. Deus te dá graça para que você possa conseguir um emprego. E a partir do momento que você vai conseguir um emprego, a partir do momento em que você vai conseguir um negócio, é a partir do momento em que você vai começar a dar o dízimo. Então, você está a dar o dízimo por causa da bênção que você recebeu. Você não está a dar o dízimo para ser abençoado. Então, perceba, dízimo é sinal de reconhecimento da bênção. Qual é a bênção que Deus colocou na tua vida? Esse emprego é uma bênção que Deus colocou na tua vida. Então você deve reconhecer dando dízimo. Esse negócio é um negócio que Deus colocou na tua vida. Deus te deu graça para que você começasse esse negócio. Então você deve reconhecer dando a 10ª parte. Porque quando você não dá a 10ª parte, você não está a reconhecer a Deus. Você não está a reconhecer aquilo que Deus fez por ti. Abraão, depois de ter tido a vitória, ele reconheceu a Deus. Ele fez o quê? Deu o dízimo. Jacó, depois de ter feito o voto com Deus, depois de ter dito a Deus, de tudo que me deres, eu te darei o dízimo. Jacó, a partir do momento que ele foi abençoado, ele começou a dar o dízimo. Então, a partir de hoje, não dê dízimo para ser abençoado. Dê dízimo porque você é abençoado. É por isso que a palavra de Deus diz assim, se formos abrir lá no livro de Coríntios, 2 de Coríntios 8, 9, a Bíblia diz, a Bíblia diz o seguinte, ele se fez pobre para que por meio da sua pobreza nós pudéssemos enriquecer. Quer dizer, você não precisou de dar nada para ser abençoado. Você não precisa de dar nada para ser abençoado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer por meio da sua pobreza. Então, por meio da pobreza de Jesus, nós enriquecemos. A riqueza está em nós, não por causa do dízimo. A riqueza está em nós, porque Jesus se fez pobre por nós. Então, há uma graça em nós que nos tirou da pobreza. Não sei se estão entendendo o que eu estou a falar. Não é o dízimo que te tira da pobreza. É a graça
que te tira da pobreza. Porque alguns vão à igreja e ouvem o seu pastor dizer assim: você tem que dar o dízimo para poder sair da pobreza. Você tem que dar o dízimo para poder sair do sofrimento. Não há nenhum dízimo que você vai dar para sair da pobreza. Não há nenhum dízimo que vai te tirar da pobreza. O que te tirou da pobreza, ou quem te tirou da pobreza, foi Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele se fez pobre, para que nós possamos enriquecer. Então Jesus Cristo, por meio da sua graça, tirou a cada um de nós da pobreza. Então, esse reconhecimento de Deus ter me tirado da pobreza por meio da sua graça, eu manifesto dando alguma coisa na casa de Deus. Aleluia. Espero que você esteja a perceber o que eu estou a explicar neste exato momento. E muitos usam como base o livro de Malaquias. O livro de Malaquias 10, eu acredito que todos nós conhecemos esse versículo. Livro de Malaquias 10, podemos abrir. Se você está a acompanhar, pode abrir comigo no livro de Malaquias. Malaquias 10. Livro de Malaquias 10. Aliás, livro de Malaquias 3, desculpa. Malaquias 3. Malaquias 3. Ok, Malaquias 3. Malaquias, abra comigo no livro de Malaquias 3, 7. Diz assim a palavra de Deus no livro de Malaquias: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3:8 diz assim: roubará um homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que me tens roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Amém? E a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Perceba que quando a Bíblia fala no livro de Malaquias, para o povo trazer todos os dízimos à casa do tesouro, a Bíblia não diz que o povo deve trazer o dízimo do que não tem. Como é que o povo iria trazer o dízimo do que não tinha, do que não possuía? Quer dizer, era um povo abençoado, mas um povo ingrato. Entenda muito bem, era um povo abençoado, mas um povo ingrato. Então, no livro de Malaquias, nós vemos um povo abençoado, mas um povo ingrato. É por isso que a palavra de Deus diz assim: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Quer dizer, eles tinham a bênção sobre as suas vidas, a bênção de Deus, mas eles falhavam em não reconhecer, trazendo a bênção ou a 10ª parte à casa do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: com maldição sois amaldiçoados. Então, eles eram amaldiçoados por quê? Pela falta de reconhecimento. Porque a bênção que eles tinham, eles não tiravam a 10ª parte. Quer dizer, você não precisa de dar para ser abençoado, mas você dá porque você é abençoado. Então, no livro de Malaquias, eles deveriam dar a 10ª parte da bênção que eles haviam recebido da parte de Deus. Então, a ingratidão ou a falta de reconhecimento da bênção é o que traz maldição. Não é necessariamente aquilo que você dá ou o ato de dar que traz maldição, mas a falta de reconhecimento. Há muita gente na casa de Deus que já foi abençoado sem nunca ter dado nada. Há muita gente na casa de Deus que já recebeu emprego,
recebeu negócio, recebeu livramento, nunca deram nada na casa de Deus. Mas o que acontece? Eles têm demonstrado o espírito de ingratidão quando Deus lhes abençoa e depois não voltam para reconhecer a Deus ou não sabem reconhecer a Deus por meio dos seus dízimos. Então, se você está numa igreja e o teu homem de Deus ora por ti e você vai para casa e é abençoado, você vai para casa, começa com o teu negócio, saiba tirar o dízimo, trazer o dízimo à casa do Senhor como sinal de reconhecimento por aquilo que Deus fez na sua vida. Dê o dízimo como sinal de reconhecimento. Porque perceba que você não precisa de dar para ser abençoado. Porque se você precisasse de dar para ter emprego, para ter negócio, as pessoas que estão lá fora, que não estão na igreja, que não conhecem a Deus, será que não têm emprego? Será que não conseguem fazer negócios e não conseguem ser prósperos? Perceba que há pessoas que são mais prósperas do que alguns que dão dízimo na igreja. Há pessoas que são mais abençoadas em termos materiais do que alguns que estão sempre na igreja a dar dízimo. Por quê? Porque o dízimo não é para você ser abençoado. O dízimo é para você reconhecer a graça de Deus, o reconhecimento da graça. O erro das pessoas que estão no mundo, que não conhecem a palavra, é um e único: não reconhecer a Deus. E você, como filho de Deus, deve reconhecer a Deus. Não seja que nem as pessoas do mundo que não reconhecem a Deus por meio dos seus dízimos, por meio das suas ofertas. Reconheça a Deus. Se Deus te dá alguma coisa, tire a 10ª parte como reconhecimento. É por isso que a Bíblia diz podemos abrir ainda no livro de 2 de Coríntios 9, 2 de Coríntios 9, 8, diz assim a palavra de Deus: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Não sei se percebemos o que diz a palavra de Deus. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Quer dizer, o que o dízimo faz? O dízimo não traz a bênção para a tua vida, mas o dízimo multiplica a graça na tua vida. Quer dizer, se Deus colocou um metical na tua mão, se Deus colocou 10 meticais na tua mão, aquele 10 meticais não veio porque você deu dízimo, veio por causa da graça. Então, quando você tira o 10% dos 10 meticais, você está a reconhecer a Deus. E o que Deus faz nesse momento? Deus multiplica a graça. Deus multiplica a graça. E a graça, quando é multiplicada, você vai ter mais, ou você recebe mais, por causa da multiplicação da graça. Não sei se estão a entender o que eu estou a falar. Não sei se estão a perceber a palavra. Eu gostaria que você entendesse essa palavra. O dízimo multiplica a graça. O dízimo multiplica a graça. Qual é a graça que Deus colocou na tua vida? Perceba, não há nada que você vai dar, ou não há nada que você precisa dar para que Deus te conceda graça. Deus te concede graça sem que você precise dar alguma coisa. Por exemplo, se você quer fazer negócio, Deus vai te conceder uma graça de negócio e você vai começar a fazer um negócio e você vai começar a pegar dinheiro sem que precise de dar dízimo. Mas quando você começa a pegar dinheiro, você tem que reconhecer a Deus tirando a 10ª parte. E quando você reconhece a Deus tirando a 10ª parte,
Deus vai multiplicar a graça. Quer dizer, se você tinha um lucro de 100 mil meticais no teu negócio, por causa do reconhecimento em dar o dízimo, Deus vai multiplicar a graça no teu negócio para que você passe a ter o lucro de 200 mil meticais. Ai. Eu gostaria que você percebesse muito bem o que eu estou a explicar. O dízimo não faz com que você seja abençoado. O dízimo multiplica a graça da bênção que está na tua vida. Então, muita gente recebeu algum tipo de bênção, mas essa bênção nas suas vidas não multiplica, não há multiplicação de graça. É por isso que acabam ficando estagnados no mesmo sítio. Por quê? Por falta de reconhecimento da graça. Dar dízimo é reconhecer a graça. É reconhecer a graça. Você começou um negócio com 5 mil meticais, sem dar dízimo, sem dar nada. Começou com 5 mil meticais e Deus te abençoou nesse negócio e você não deu dízimo, você vai permanecer nos 5 mil meticais. Mas se você começou esse negócio com 5 mil meticais e você consegue ter os teus lucros e consegue tirar a 10ª parte como reconhecimento, Deus vai multiplicar a graça e você vai começar vai sair dos 5 mil meticais para os 20 mil meticais. Por que você saiu dos 5 mil meticais para os 20 mil meticais? Porque Deus multiplicou a graça. Que haja multiplicação de graça na tua vida. Que haja multiplicação de graça. Porque, perceba, quando a Bíblia diz, trazei os meus dízimos à casa do tesouro, em outras palavras, por que a Bíblia diz que o dízimo é de Deus? A Bíblia diz que o dízimo é de Deus, não porque está a falar necessariamente do teu dinheiro ser de Deus. Não está a falar necessariamente das coisas materiais que você vai dar na igreja ser de Deus. Porque Deus não precisa de teu dinheiro. Deus não precisa dos teus bens. Mas quando Deus diz assim, ou quando a palavra de Deus diz assim, os meus dízimos. Por que a palavra de Deus diz os meus dízimos? Em outras palavras, Deus está dizendo assim, a minha graça, a minha graça, a minha graça. Quer dizer, você está a reconhecer a minha graça. Então, quando Deus fala, trazei os meus dízimos, quer dizer, aquilo que você tem vem de Deus, é graça de Deus. Você está a trabalhar por causa da graça de Deus. Você está a prosperar por causa da graça de Deus. E é essa graça que, por causa do espírito de gratidão, Deus vai multiplicar essa graça. Deus vai multiplicar. Há pessoas muito ingratas na casa de Deus. Você vem atrás do teu pastor, você vem atrás do teu homem de Deus. Não trabalhava, não tinha nada, pede oração, o teu homem de Deus ora por ti, você vai, prospera e não sabe voltar para agradecer. Você está a ser ingrato. Não sabe voltar para dizer obrigado. Você está a ser ingrato. Não há como essa graça se multiplicar. Há muita gente que já recebeu bênção, que eu em particular como homem de Deus já orei por essas pessoas, receberam a graça sem ter que pagar nada. É por isso que a Bíblia diz que a graça é de borla, não se paga pela graça. A Bíblia diz, de graça recebeis, de graça recebestes e de graça dai. De graça recebestes e de graça dai. Quer dizer, se você quer prosperar, não precisa de dar dízimo para prosperar. Há uma graça que você recebe de borla. Há uma graça, em outras palavras, há uma graça que você recebe de graça. Mas essa graça que você recebe de graça precisa de ser reconhecida. Precisa de um coração agradecido. Você agradece por meio dos teus dízimos.
você reconhece por meio dos seus dízimos. De graça recebestes, de graça dai. Então, muita gente recebe bênçãos, recebe milagres, mas não sabem voltar para agradecer. É por isso que a Bíblia fala acerca daqueles 10 leprosos. A Bíblia diz que quando aqueles 10 leprosos se encontraram com Jesus, Jesus disse assim para eles: vocês já estão curados, vão e deem as vossas ofertas no templo. Quer dizer, por que Jesus disse a eles para irem dar as ofertas no templo? Como forma de reconhecimento, porque eles não estavam, não precisavam de pagar a Jesus para ser curados. E a Bíblia diz que quando eles foram, um só é que voltou para agradecer a Deus. Um só dos 10 leprosos, um só é que voltou para agradecer a Deus. E Jesus disse assim para ele: vá, você já está livre. Quer dizer, a libertação dos 10, nos 10 leprosos, só um é que foi realmente abençoado. Um é que foi realmente abençoado, por quê? Por causa da gratidão, do espírito de gratidão, porque ele soube voltar para agradecer a Deus por aquilo que Deus já havia feito. Então, entenda muito bem, já estou para terminar, acredito que você já percebeu aquilo que eu estou a explicar agora. Dízimo não é do Antigo Testamento. Dízimo não é do Antigo Testamento. O dízimo não começou no Antigo Testamento, porque senão estaríamos a dizer que o dízimo começou com Moisés, porque o Antigo Testamento começa com Moisés. O dízimo começou de Abraão. Abraão ainda não se encontrava no Antigo Testamento, porque o livro de Gênesis era antes do livro Testamento. O Antigo Testamento começou no livro de Êxodo. E nós vemos que Abraão foi o primeiro dizimista. E depois vemos na Bíblia Jacó, que foi o segundo dizimista que a Bíblia referencia. Então, esses dois foram dizimistas, foram gratos a Deus. E eles deram pelo reconhecimento da bênção. Perceba que quando Deus chama Abraão e Deus abençoa Abraão. Deus não precisou, ou Abraão não precisou de dar alguma coisa para ser abençoado, porque Deus já havia colocado a bênção em Abraão. Abraão simplesmente precisou de reconhecer a bênção que Deus já havia colocado. E podemos ler aqui ainda no livro de 2 de Coríntios 9, diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeja em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Perceba, espalhou, a Bíblia diz espalhou, deu aos pobres. O que um pobre tem para dar a Deus? O pobre não tem nada para dar a Deus. Então a Bíblia diz que ele espalhou e deu o pobre. Vamos imaginar que você não tenha nada. Quer dizer, aonde é que você vai encontrar dízimo para dar se você não tem nada? Para que você possa dar o dízimo, você tem que ter alguma coisa. Quer dizer, você precisa de ser abençoado para poder dar dízimo. Não há como você dar dízimo de algo que você não tem. Então, não há como você dar dízimo de uma bênção que você não recebeu. Então, você deve receber a bênção para que você seja abençoado. Você dá o dízimo da tua bênção para que Deus possa multiplicar a graça. É por isso que a Bíblia diz: espalhou e deu aos pobres. E ainda diz: ora, aquele que dá a semente, livro de 2 de Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Quer dizer, quem te dá a bênção é Deus. A semente vem de onde? O dízimo que você dá na igreja vem de onde? Vem de Deus. Quer dizer, a bênção que você
dá na igreja, a semente. Essa palavra é muito poderosa. É muito. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Multiplicará a vossa sementeira. Quer dizer, quando você dá, Deus multiplica. Ok, a Bíblia diz aquele que dá a semente. Quer dizer, Deus coloca uma bênção nas tuas mãos. Deus coloca uma semente nas tuas mãos, sem você precisar de dar. Deus colocou emprego na tua vida. Deus colocou negócio na tua vida, sem que você precisasse de fazer alguma coisa. Quer dizer, esse emprego que Deus colocou na tua vida, esse negócio que Deus colocou na tua vida, sem que você precisasse de fazer algo, é uma semente que Deus colocou. Então, se você quer multiplicação dessa bênção, você deve saber ser grato a Deus pela bênção. Você deve saber, é por isso que a Bíblia diz que Ele multiplica as vossas sementes. Deus te dá uma semente e por meio da tua gratidão, por meio do teu reconhecimento, Deus irá multiplicar. Por que Abraão é tido como pai de nações? Por que Abraão é tido como pai de nações? Porque Abraão deu a Isaac. Quer dizer, Isaac era uma semente. Perceba, Abraão não foi chamado só para ser pai de Isaac. Abraão foi chamado para ser pai de nações. Mas para Abraão ser chamado ou ser tido como pai de nações, Deus precisava de dar uma semente a Abraão. Então, essa semente que Deus deu a Abraão chama-se Isaac. Então, Deus vem para Abraão depois de ter dado Isaac e diz assim para Abraão: Abraão, me dá Isaac como sacrifício, me dá Isaac como oferta. E Abraão não recusou. Abraão levou Isaac e foi para um monte para poder sacrificar o seu único filho. Quer dizer, Isaac era uma semente que por meio daquela semente iriam vir várias outras sementes. Abraão iria se tornar pai de nações por meio de Isaac. Então, Deus deu uma semente a Abraão que é Isaac. E Abraão levou aquela semente, entregou. E Abraão teve a multiplicação da graça. Ele se tornou, por meio de Isaac, por meio do seu filho, do seu único filho, se tornou pai de muitos filhos. Se tornou pai de muitos filhos. Quer dizer, Abraão não precisou de fazer nada, alguma coisa, absolutamente nada para ter Isaac. Porque Isaac representava a semente. Você não precisa de dar nada para ter a semente. Mas depois de ter a semente, você precisa de reconhecer a Deus, para que Deus possa multiplicar a graça. Espero que você tenha percebido a palavra de Deus. A partir de hoje, não se deixe enganar. Você não dá dízimo para ser abençoado. Se um pastor, se um homem de Deus vier te dizer que você deve dar dízimo para ser abençoado, ele está mentindo para ti. É um erro, é um engano. Dízimo não é para você ser abençoado. Dízimo é porque você é abençoado. Você não vai dar o dízimo daquilo que você tem. Se um pastor te disser que para que você tenha emprego, você precisa de dar alguma coisa, é um erro. Você não precisa de dar nada para receber a graça. A graça é de borla. Mas depois de receber a graça, saiba voltar e reconhecer a mesma graça, dando o seu dízimo. Reconheça a graça. E por reconhecer a graça, Deus irá te elevar. Então, acredito que todos nós já compreendemos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a todos aqueles que estiveram conectados à nossa live. Estou a ver aqui o comentário da Joelma, o comentário que por acaso é minha noiva Joelma. Eu lhe amo muito, Joelma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Estou a ver aqui também um comentário do Wilson.
Vejo o comentário também da Elsa, minha filha abençoada, diz: eu recebo em nome de Jesus. Espero que vocês tenham compreendido, que Deus abençoe a cada um de vocês que esteve ligado a essa live. Eu estou aqui a ver os vossos comentários, que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Este domingo nós temos o nosso culto, não falta o nosso culto este domingo, e nós estaremos na nossa nova localização, nós estaremos no mesmo sítio de sempre. Vamos dar o culto a partir deste domingo num outro local que irei anunciar amanhã. Iremos anunciar amanhã, quinta-feira, sexta-feira, iremos anunciar, e não falte a este culto de domingo. Venha adorar a Deus, louvar a Deus conosco em nome de Jesus Cristo. Neste momento eu oro por cada um de vocês,